Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio de Templários da Cruz Podcast. Eu sou Simon Ráfaga e estou aqui com meu irmão Davi Vasconcelos. E vamos conduzir essa missão de resgatar o sentido de ser homem de fé nos dias de hoje. Pela nossa missão, que é clara, que é por Cristo, pela cruz e pela família. Hoje queremos conversar sobre algo muito concreto. Como ser homem de fé em meio aos desafios da vida real. Queremos falar de espiritualidade de forma prática, com histórias reais, para inspirar e fortalecer homens que desejam viver a fé no cotidiano. Estou bem feliz de estar aqui. Olha, esse podcast vai ser incrível. E para abrir essa jornada, nós convidamos dois irmãos que também vivem os dilemas e as alegrias de ser homens de fé nos dias de hoje. E o tema desse primeiro episódio é Entre a Cruz e o Cotidiano. Como ser homem de fé em meio aos desafios da vida. Eu já posso te dizer, vai ser uma conversa profunda e muito rica. Pois é, com muita alegria, recebemos aqui hoje os nossos irmãos João Paulo e Tiago. Dois homens de muita fé, irmãos de comunidade, irmãos de caminhada e amigos de longas datas, não é não, pessoal? Primeiramente, queria agradecer por estar aqui com vocês, né? Esse convite maravilhoso aqui de poder fazer parte desse podcast dos Templários, né? Aqui com o nosso irmão Tiago, né? Com você, Simon, Davi. Essa é uma missão muito bonita que vocês estão encabeçando e eu acredito, tenho toda certeza que Deus, né, suscitou esse projeto no coração de vocês e isso vai atingir muitas vidas, né? Sobretudo nós homens que precisamos de fato ter essa orientação, essa luz, para que a gente consiga seguir e cumprir nosso propósito, né, dentro das nossas famílias, na sociedade, né, e no nosso convívio como um todo. Ser um templário nos dias de hoje, um guerreiro templário nos dias de hoje, eu busco ser o que Deus quer que eu seja, né? Acho que a minha primeira missão nessa vida é ser o que Deus quer de mim, é entender o que Ele quer de mim quando Ele me trouxe à vida, né? Ele sonhou o João Paulo de uma forma e eu tento, ao longo dessa minha jornada, minha caminhada, entender o que Deus quer de mim de fato, que Ele tem buscado, né, esperar de mim e tentar corresponder de todas as formas que eu posso, né, nas realidades, né, da minha vida, no meu cotidiano, no meu trabalho, na minha comunidade, com a minha família, sendo referência, buscando ser referência de homem, de pessoa, né, para aqueles que possam ver em mim um exemplo a seguir, né, e sem estar sendo norteado por Deus, muito dificilmente a gente vai conseguir estar trilhando essa caminhada. Então, o que eu quero mesmo dizer aqui é que para ser um guerreiro templário, um cavaleiro, né, um guerreiro templário, nos dias de hoje, a gente tem que primeiro, né, olhar para Deus e escutar a sua voz no coração e saber o que de fato Ele quer de nós. Verdade, João. Prazer e alegria estar aqui junto com vocês, né, nesse primeiro episódio desse podcast que vai ter muitas repercussões na vida de tantos, né, a começar na nossa. Né, tenho certeza que esse episódio vai trazer muitas coisas para nós, né, e a gente vai poder influenciar, compartilhar a vida de vários. E pegando o gancho no que você está falando, meu irmão, hoje o mundo mudou, né, e a gente precisa cada vez mais estar atento, né, ao dizer de Deus, à vontade de Deus. Isso é muito complexo no mundo de hoje, né? Tanto eu como você, pai de família, empresário, né? Mãe e pai, né? Participante de uma comunidade, ativo, né? Dentro da sociedade, né? Tendo que executar várias funções hoje e a gente precisa ter essa prioridade. Ser um guerreiro templário é seguir uma prioridade, né? Colocar Deus como centro de tudo, né, através da nossa vida, da nossa luta, que não é fácil, né, poder mostrar para as pessoas que é possível, né, ser uma pessoa, né, um empresário, ser um trabalhador de sucesso, né, mas manter a integridade da família, manter a integridade do matrimônio, né, eu acho que você tocou num ponto fundamental, propósito. Hoje a gente percebe que falta propósito de vida para as pessoas, principalmente para os homens, né? Muitos homens não sabem para que foram criados, né? Não tem um propósito e dentro desse episódio, né? Dentro dessa proposta que o Templário está trazendo, Templários da Cruz, eu tenho certeza que vai ajudar muitos a resgatar esse propósito de vida que hoje foi perdido. Legal. E assim, só pra gente entrar num contexto interessante, pra quem não sabe, os guerreiros templários eram a ordem militar, né, no tempo da Idade Média, eles que defendiam os templos cristãos, eles que defendiam os cristãos que estavam em peregrinação pela Terra Santa. Então a missão deles
era defender aquilo que é sagrado, defender aquilo que realmente é de Deus, né? E assim, hoje a gente enxerga em vocês pessoas que lutam por aquilo que é sagrado, que é a família, os princípios, a fé, a espiritualidade. A gente pode dizer que eles são os primeiros templários aqui. São os primeiros templários da casa, da cruz. Da cruz, da casa. E nós tomamos posse disso, sabe por quê? exato. Porque nós somos templo, né? Primeiro nós somos templo, nós, né? Por isso que é primeiro a gente cuidar de si, né? Não tem condições da gente dar carona a pé, como diz o ditado, né? Então nós primeiro somos templo, nós somos esses guardiões, Simon, que você falou, da nossa família, né? Deus nos confiou, e somos guardiões da igreja também, né? Então nós, esse convite como templário, ele ressalta isso. Ser o guardião das nossas vidas, como templo de Deus na nossa vida, né? Como guardião da nossa família e como guardião do lugar que Deus reservou para a sociedade também poder usufruir de tudo isso. E Thiago- pegando só esse gancho, Simon, desculpa. Como você falou dos guerreiros templários, eles tinham essa característica da defesa das coisas de Deus, eles saíam em missão com esse propósito, mas também do resgate daqueles que tinham se perdido de alguma forma, dos resgates das pessoas, dos tesouros de Deus, né? Aqueles que foram Dos saqueados, templos né? santos, exatamente. Então, casa muito bem, né, com a missão de fato, né, que nós temos como homem, como família, né, a defesa dos nossos, mas o resgate daqueles que de alguma forma vão precisar da nossa ajuda, né, do nosso exemplo, da nossa batalha pela salvação de todos, né? Tiago, e você tocou num ponto, né? Você falou, a gente tem que se cuidar, nosso corpo. E assim, nós entendemos que o nosso corpo ele é templo do Espírito. E que nós não podemos negligenciar a nossa saúde, né? E como é que vocês enxergam essa questão de ter a saúde como uma forma, espiritualizar essa questão do cuidado com a saúde? Como é que vocês espiritualizam o cuidado de vocês com a saúde? Maravilha, eu acho que você tocou num ponto que é fundamental e o homem ele precisa ter esse discernimento desse cuidado. Normalmente na sociedade moderna a mulher é que tem como primícia esse cuidado com a saúde, que procura mais os médicos, né, que procura mais ajuda. O homem ele tem uma dificuldade de pedir ajuda, né? E eu acho que como, né, a gente tem que reconhecer a nossa limitação, né, e buscar essa ajuda. Eu acho que o templário também, o templário da cruz, ele tem esse objetivo de ajudar o outro, né, através do seu exemplo pessoal, né? Então, com a pergunta que você fez, cara, na primícia do nosso dia é cuidar da nossa, né, da nossa saúde espiritual, né? Então, lá em casa a gente tem uma rotina de começar com a oração. A oração é o alimento que cuida da minha saúde espiritual, mas também tem a minha saúde mental, né? Tem a minha saúde física, então eu procuro ter um estilo de vida saudável, um estilo de vida ativo, né? Não é para outra coisa, por vaidade, por nada disso, porque eu entendo que a minha vida ela é um dom que toca a vida de outros, e eu não posso fazer isso de qualquer jeito, tem que ser com energia, tem que ser com alegria. E como é que você consegue tocar a vida do outro se você não tá bem? Como é que você consegue dar ajuda se você não primeiro precisa ser ajudado? Verdade. Sim. E você, João, que também é um cara atleta, eu sei, né? Tudo isso que o Thiago falou, eu acho que ele tocou no ponto certo, né? Essa questão da saúde, né? No começo da fala do Thiago, ele fala que nós somos templos de Deus, templos do Espírito Santo. Então, partindo dessa premissa, a gente precisa de fato zelar por essa casa, para que Deus possa habitar, né, em um lugar que de fato seja adequado para ele, tanto espiritualmente quanto fisicamente. Porque a gente vive nessa realidade material, física, né? Então, sem ter esse cuidado com o nosso corpo, muito dificilmente a questão espiritual também vai poder transbordar, né? Poder nascer, poder estar ali. Então, também falando da nossa família, nós também temos muito essa prática da saúde, todos, né? Hoje eu já sou pai de 3 filhos adolescentes, né? Então, todos nós lá temos essa prática, tanto, como o Thiago falou, né? No início do nosso dia da prática espiritual, das orações em família, no final do dia, também no final do dia, né? No começo e no final do dia, mas ao longo do nosso dia, a gente ordena a vida da gente para que se tenha tempo para todas essas coisas que são importantes, né? Então, os bons hábitos, né? Saudáveis, de alimentação, né? O cuidado do nosso corpo físico com os exercícios, né? A questão do descanso também, do tempo para se descansar, do tempo, né, para tirar, para que o corpo possa se recuperar. Então, tudo isso a gente tem essa premissa, né? Você falou, né, que eu sou atleta, não sou tanto quanto você não, que eu acho que você tá um pouquinho mais além. Mas, de fato, a gente tem buscado isso ao longo da vida, né? Sempre encaixar isso com a nossa rotina. Porque se a gente não coloca isso também como uma necessidade, né? De fato, todas as outras coisas vão consumir o tempo que a gente precisa dar para o que importa de verdade, né? Eu sempre trago para mim a filosofia de que
todas as nossas áreas da nossa vida, elas precisam ser alimentadas. A área intelectual, através do estudo, do conhecimento. A área espiritual, através da oração. E a área fisiológica, através da atividade física e de uma alimentação equilibrada, né? E aí isso é interessante porque você conseguindo equilibrar, não é que você consiga fazer sempre perfeito todos os dias, mas você dá o seu melhor para fazer aquilo naquele dia. Se não deu um dia, tá tudo certo, no outro dia você vai lá e faz, né? Então você busca sempre tá ali fora da sua zona de conforto, né? Isso realmente transforma, né? Isso mostra como é bom cuidar de si e tudo isso, quando você oferta para Deus, você realmente perde essa vaidade. Ah, eu não quero fazer atividade física para ser bonito, para me exibir, para usar roupa X, Y, Z, né? Eu quero fazer atividade física porque eu cuido daquilo que é sagrado. Eu quero estar bem, eu quero na hora de servir dar o meu melhor, ter condição física e fisiológica de dar o meu melhor. E eu acho que nós somos seres humanos de hábitos, né? Eu acho que dentro desse nosso bate-papo, uma coisa que vem muito forte assim dentro de mim, né, no meu coração, é a capacidade da gente pedir ajuda, sabe, pessoal? Hoje as pessoas elas estão cada vez mais doentes, mas as pessoas não conseguem perceber isso, né? E eu acho que a gente tem que, tirar toda a vaidade, todo o orgulho e pedir ajuda, né? E o homem, especificamente, ele tem uma dificuldade enorme de pedir essa ajuda, né? As pessoas já estão com dificuldade de pedirem ajuda, mas o homem, principalmente, a gente vem falando muito sobre isso, né? Ele tem uma dificuldade enorme de pedir ajuda, de ser vulnerável, de dizer que está passando por problema. Expor suas fraquezas, né? Expor as suas Ele fraquezas. é muito autossuficiente, né? A nossa natureza ela é muito autossuficiente. Eu acho que nós, quando nos prontificamos a pedir ajuda, demonstra realmente esse sinal de fraqueza, essa vulnerabilidade. Quando, na verdade, é o contrário, né? Quando a gente se abre, a gente cresce na humildade. E assim, a gente tem que ter como exemplo Cristo, que foi o mais humilde, né? Foi, tipo assim, ele disse, ele que se rebaixou para servir, ele que lavou os pés dos discípulos, né? Então, se queres entrar no céu, se rebaixa e lava os pés também, né? E devemos ser imitadores de Cristo. E Cristo nos ensina muito com a humildade, né? Então, pedir ajuda é um ato de humildade. E é isso que a gente tem que trabalhar, né? Homens de verdade, homens que lutam pela sua família, que exercem esse papel de serem sacerdotes do lar, eles têm essa missão de ser humildes também, né? De saber pedir ajuda, principalmente aos amigos, a pessoas próximas, né? Quando precisa, né? Por isso o movimento também dos Templários, né? Com Templários da certeza. Cruz, justamente para que a gente possa fazer essa comunicação, né? Para a gente poder dizer que estamos aqui para nos ajudar, estamos aqui para ajudar o outro, estamos aqui para realmente ter esse espaço de vulnerabilidade que é muito difícil, né? E na igreja, no grupo de oração, na comunidade, a gente se fortalece, né? Por isso que é tão importante a gente não se confiar na oração sozinha dentro de casa, né? Sim. Eu vou rezar em casa, meu Deus vai me escutar do mesmo jeito e tá tudo certo. Porque a gente depende do outro, a gente precisa do outro para viver, né? Essa é uma necessidade nossa. Eu ia perguntar para vocês aqui, nessa realidade de rotina de vida, da correria, empresários com filhos, com a rotina corrida no dia a dia, qual que é o maior desafio de vocês, assim, para equilibrar, olhando ainda para esse pilar de saúde? Porque às vezes o homem fala, cara, tem tanta coisa que eu não tenho tempo. Não tenho tempo. Isso. E tempo a gente sabe que é uma questão de prioridade. Mas como é que vocês enxergam isso? E como é que é na vida de vocês esses desafios? Sem dúvida. Essa questão do tempo é algo muito interessante, né? Assim, se a gente for pegar referência na palavra, né? Eclesiastes 3 já fala disso. Que tem tempo para tudo. Quando você lê o capítulo 3 de Eclesiastes, ele fala praticamente todas as coisas da rotina, da vida do ser humano, dizendo em cada início de frase que existe tempo para isso, existe tempo para aquilo, para tudo. É verdade. Então, assim, se a gente for pegar a realidade do tempo em si, ele vai passar de qualquer forma. O que cabe a mim fazer com o tempo? Ordená-lo. Eu preciso fazer essa ordenação do tempo, né? Se você ficar parado na sua casa, o tempo vai continuar rodando. Ele não vai parar porque você parou. Isso não vai existir. Então, o que eu quero dizer com isso? Que para a gente conseguir cumprir o que de fato nos cabe, né? Em todas as nossas rotinas, que hoje, inclusive, o mundo parece que descarrega muito mais rotinas do que, de fato, se é necessário para a vida de qualquer ser humano, né? Mas a gente vive nessa realidade de tempo hoje, então a gente não vai poder fugir disso. O que eu quero dizer é que a gente tem que ordenar obrigatoriamente o nosso tempo, elencando as prioridades. Não é que eu não tenha tempo, é porque o tempo que você deveria ter para aquela prioridade, né, para aquela importância, para aquela atividade que é importante, você está dedicando tempo a mais para alguma outra coisa.
Eu sempre penso vejo que dessa forma. é quando você não tem Deus no centro, você tem muita dificuldade de se organizar e se Exato, ordenar na vida. Exatamente. Né? Ontem Porque eu tava. quando Deus vem, ele está no centro, É, né? E sem a gente dúvida. conversa muito sobre isso, né? Se o primeiro lugar é Deus, não existe outro primeiro lugar. Né? Exato. Existe sempre o segundo e o terceiro, né? Com toda certeza. Ontem eu falava de um assunto, estava partilhando com o Simon antes aqui do nosso encontro. Eu fazia uma formação sobre a questão dos dons espirituais infusos, né? E a gente falando do dom da sabedoria, a sabedoria tem essa, como dom, ela tem essa característica de ordenar toda a sua estrutura humana. Ela, como dom espiritual, ela traz isso, esse ordenamento, né? E faz muito sentido. Um ser sábio, ele sabe a ordem correta de todas as coisas, sim, né? sim. Então, ela ultrapassa muito além a questão da inteligência. Né? A inteligência, que é o seu ser racional, é inteligente porque sabe o que é cada coisa, mas a sabedoria vai, de fato, ordenar a aplicação daquela sua inteligência. Então, assim, a gente precisa ser sábio nesse sentido, de ordenar o tempo da forma correta. Né? Todos nós aqui, temos que cumprir a nossa rotina de trabalho, temos que dar atenção na nossa casa, na nossa família, temos a nossa rotina espiritual, na nossa comunidade, na igreja, nas outras atividades que nos demandam. Temos agora um podcast, né, muito bacana para a gente poder, né, inserir nessa rotina Mais uma missão. mais uma missão, e Deus suscita isso. Então, se ele suscita essas atividades que ele sabe muito mais do que nós e para ele são importantes, cabe a mim fazer essa ordenação, obviamente orientado pelo Espírito Santo, orientado por ele. Então, né, como a gente está falando aqui desse tema de saúde, eu preciso elencar essa situação da necessidade de você se cuidar também. Se eu ficar uma hora na academia, eu não vou conseguir cumprir minha meta de trabalho. Será? Sabe? Então, assim, a gente precisa, de fato, elencar essas prioridades, como você falou, com Deus no centro. E aí cuidar as dos coisas se excessos ordenam. também, né? Cuidar dos excessos, E exatamente. assim, é interessante porque a desordem é sinônimo de ausência de Deus. Isso é fato, né? Então a desordem quer dizer que Deus não está no centro. Sem dúvida. Porque assim, quando você tem Deus no centro, não é que vai se ordenar tudo da noite para o dia. Existe também um esforço pessoal, Com certeza. né? Porque Deus ele começa Mas a ele te traz mostrar. paz ao caos. Não, total. Isso é a grande Ele verdade. começa a te mostrar as prioridades, a gente né? tem que cooperar com a graça, né? A Exatamente. graça não vai agir sozinha. E assim, Tem que se cuidar Deus das não estiver no centro, mediante a toda essa rotina que nós todos temos, nós somos consumidos pelo estresse, pela ansiedade, pelo A desânimo, vida por acelerada, depressão, porque o mundo hoje está acelerado, né? E quando você realmente fortalece a espiritualidade, permite que Deus entre no seu tempo. Deus é o Senhor de todas as coisas, inclusive o Senhor do tempo, né? Ele ordena. Ele ordena. Aquilo que não é prioridade, não te ocupa. Porque não é prioridade, então você tira. E aquilo que é prioridade, por exemplo, muitas vezes eu deixo de fazer coisas que talvez eu colocasse para minha família que eram justificáveis, como eu estou ocupado agora, não tenho tempo de brincar com minhas filhas. Mas eu sei que eu posso fazer aquilo depois. E aí eu tiro aquele tempo que eu poderia estar fazendo algo que teoricamente seria útil para fazer algo mais útil ainda, que é o quê? Exercendo o meu papel de sacerdote do lar, que é cuidar das minhas filhas. É tirar um tempo para brincar com ela, né? E assim, como é que vocês encaram isso? A questão da ansiedade, depressão, tudo isso? Porque a gente sabe que a gente já passou por isso. E a gente... Eu tava pensando aqui, Simon, o desafio que muitas vezes é também pro Thiago, empreendendo nessa área de saúde, porque ele deve pegar vários casos, eu queria que você até pudesse compartilhar um pouco com a gente, de homens que chegam para você, às vezes com essa demanda de tipo, cara, mas não tá dando certo, não tá funcionando, eu não consigo, acho que não vai... E eu vejo que você tem um trabalho ali muito próximo, muito presente, para poder ajudar a pessoa no lado da saúde. Mas que às vezes engloba toda essa questão espiritual, de fato, né? Para ordenar. Né? Como é que é esses desafios que você deve ver todos os dias aí? Perfeitamente, Davi. Excelente colocação. O João falou uma coisa que é interessante, né? A sabedoria é um dom, né? E o dom vem de Deus, né? Uma das coisas que a gente consegue vencer hoje no mundo moderno, né? É a associação, sabe? Quando você está associado com pessoas, quando você convive com pessoas, quando você anda com pessoas que buscam a mesma coisa, é mais simples, não é mais fácil. É mais simples de você atingir aquele objetivo, aquele resultado, né? Esse é um dos sentidos de nós estarmos aqui. Nós buscamos as mesmas coisas, nós defendemos as mesmas coisas e é por isso que nós estamos aqui reunidos para falar disso, né? Na saúde é do mesmo jeito.
você tem que buscar ajuda, como a gente falou. Mas hoje, às vezes, as pessoas elas querem mudar tudo de uma vez, né? E é um passo de cada vez, né? Você vai ali com as pequenas conquistas, né? Eu tô lendo um livro que é bem bacana, que ele fala... eu tô até com ele aqui. Seja mais feliz, é a proposta do livro. E seja mais feliz não é ser feliz, né? Você pode ser feliz, mas você tem a possibilidade de ser mais feliz, né? De ir além. E uma das formas de você ser mais feliz é agradecer e reconhecer as pequenas conquistas, né? Então, se você tem a dificuldade na sua saúde, na sua rotina, de implementar aquilo, não adianta você querer começar com muitas coisas. Cara, começa com uma caminhada, né? Começa com... chama um amigo para poder fazer uma corrida junto com você, chama um amigo para poder almoçar, alguém que lhe inspira, alguém que pode lhe ajudar. Eu acredito muito no poder da influência, do exemplo. Quando você anda com uma pessoa que pode lhe ajudar, os hábitos daquela pessoa você pode aprender, né? Então, às vezes, a gente quer mudar tudo de uma vez e a coisa não funciona assim. Um passo de cada vez, né? Existe o hábito angular. Você vai, um hábito, e aí depois esse hábito te ajuda a melhorar um outro hábito. Por exemplo, quando eu tô treinando, eu melhoro as minhas escolhas, né? Então voltei a treinar agora de maneira mais frequente. Então eu já não como mais as coisas que eu comia antigamente. Até eu não me privo das coisas que eu gosto. Sim, é mas um hábito bom que puxa outro hábito bom e aí vai. Assim como o hábito ruim também vai puxando perfeitamente todos os hábitos ruins. E é justamente assim como a gente consegue, um passo de cada vez, agradecendo o que a gente já conquistou, mas desejando e ansiando por uma conquista ainda maior. E junto, se ajudando. Por isso que eu enfatizo, na questão da saúde, cara, as pessoas têm que pedir ajuda. Né? As pessoas têm que pedir ajuda. Né? E aí, esse é um dos trabalhos que a gente faz. Hoje eu estava com um casal exatamente trazendo essa perspectiva. O cara tá querendo melhorar, né? E ele tava vendo que ele já tinha chegado no platô. Ele sozinho não conseguia mais. E aí eu me comprometi, me disponibilizei a estar junto com ele dentro desse processo. Mas essa sua colocação, ela é fundamental. Né? Hoje o que as pessoas mais buscam, Davi, sabe o que é? Energia. Né? O estilo de vida nosso hoje requer energia. Então, energia ela é algo dinâmico, não é algo que é preso. Né? O que nós estamos fazendo aqui é trocando energia. Né? Então, se alimentar bem, ter boas práticas, dormir bem, né? Fazer boas escolhas, tudo isso vai ajudar na sua energia. E com mais energia, meu amigo, você tem mais tempo. Com mais energia, você tem mais tempo para poder fazer as coisas até em menor tempo. Né? E isso é muito incrível. Falou de energia, já deu vontade de dar um pois vamos dar um... Vamos lá, vamos dar um... Saúde, né? A nós, saúde e energia. Saúde, aqui, ó. Falar em energia também tem a Oi Sustentabilidade. Energia sustentável, Rapaz, nosso patrocinador. Só E tem assim, gente forte. Thiago, você falou das pequenas coisas. E esses dias a gente celebrou o dia de Santa Terezinha, doutora da igreja, nossa baluarte, né? Para quem não sabe, nós todos somos da comunidade católica Face de Cristo, né? E nossa missão é a santidade do matrimônio e da família, né? E essa iniciativa desse podcast, ele vai... como é que se diz? Ele vai de concordância com aquilo que a gente vive, né? Essa necessidade. Exatamente. É um e assim, defensor do carisma, né? Entra como defensor. Exatamente. E casa, né, cara? O templário é um defensor, é um guerreiro, né? E nós somos guerreiros nós da estamos comunidade. lutando pela perseverança, é pela preservação do nosso carisma. Exatamente. Né? Eu acho que a nossa missão como templário, assim como guerreiro, é preservar o nosso carisma, a propagação do nosso carisma na sociedade. E assim, Santa Terezinha, ela nos ensina que a santificação ela acontece pela pequena via, nas pequenas coisas. É no pouquinho do cotidiano, né? Não é aquela mudança radical, porque eu não acredito na mudança. Existe a mudança radical, a conversão. Né? Existe aquela conversão que é uma mudança radical espiritual promovida pelo Espírito Santo. Mas a mudança de hábitos, ela se dá realmente pelo pouquinho de cada dia e Santa Terezinha nos ensina através da pequena via, daquela evolução pequena e em tudo dai graças. Não, hoje eu só consegui 1%. Não é olhar o copo meio vazio, é olhar o copo meio cheio. Poxa, hoje eu consegui 1%. Né? E se eu conseguir 1% todos os dias, pode até ser pouco para aquele dia, mas em um ano eu já melhorei 360 vezes. Né? 360%. E isso é que é a diferença. Então, tudo aquilo que é consolidado, tudo aquilo que é sólido, tudo aquilo que é eterno, ele é construído a longo prazo. A curto prazo, as coisas tendem a se perder. É muito custo aquilo que muito vale, né? Exatamente. É isso. Bom, vamos para um bloco aqui que a gente também quer
trabalhar junto com vocês, né? Tirar algumas dúvidas, perguntas, fazer esse bate-bola aqui que tá maravilhoso. Nosso primeiro foi todo voltado para essa questão da saúde, mas a gente sabe que tem um desafio gigante quando a gente fala do trabalho, né? E a gente precisa conversar aqui e debater esse desafio de conciliar, porque às vezes na minha casa a igreja existe, eu vou para a igreja e tá tudo certo, mas no meu trabalho eu desliguei o botão do cristão e estou ali no modo operar, né? Então isso é muito difícil. A gente enfrenta pressão, a gente tem ambientes que às vezes não refletem os nossos valores. E aí como colocar Cristo no meio disso tudo, né? Em contextos difíceis? Como é que é na empresa de vocês, na vida de vocês, no trabalho do dia a dia? Tem alguma rotina, tem alguma coisa que acontece? Mas de forma geral, fiquem à vontade para comentar sobre esse desafio que é a gente desligar esse botão ou manter ele ligado, que seria o caso aqui que a gente está falando. É uma pergunta muito boa e ela é muito acertada, né, nesse contexto que a gente vive, porque acho que todos nós vivemos no ambiente de trabalho, né, e o mundo hoje meio que ele perdeu a noção da verdade de fato, e existem muitas verdades, então a gente não pode muito, em determinados momentos, ser, como é que eu posso dizer, invasivo, né? A gente lida, falando da nossa realidade, né? Nós temos um grupo empresarial do ramo de confecção e nós temos muitos funcionários, né? Trabalhamos com muitas pessoas, né? É uma empresa que já tem mais de 40 anos, mas a gente sempre teve o compromisso nosso como diretoria, né? De deixar muito claro a nossa fé para todos os nossos colaboradores, né? E o que é deixar claro a nossa fé? Não é fazer com que eles, de fato, aceitem, vou usar um termo assim, né? Goela abaixo, digamos assim. Mas, assim, eles saberem o que nos moveu a estar ali, né? Eles perceberem na gente, no nosso exemplo de trabalho, como gestor do negócio, que a gente encara o nosso trabalho como sendo um dom de Deus também. Então, Deus nos confiou essa missão dessa empresa, né? Passando de geração por geração, e a gente tem esse compromisso com Deus de administrá-la, ela como sendo um dom dele, uma dádiva na nossa vida, de administrá-la da forma que ele administraria, né? E como é que ele administraria? Levando a mensagem dele para todos que lá estão, né? Então a gente, né, como prática, como você perguntou, Davi, como prática, a gente faz as orações, né, com os colaboradores, a gente traz as mensagens dos santos para as pessoas, mostram para elas, né? A gente sempre tem a presença de sacerdotes lá fazendo bênçãos na empresa. Nós tivemos um momento lá atrás, né, tivemos a graça de Dom Aldo, né, que não está, né, o saudoso Dom Aldo, fazer a entronização do Sagrado Coração de Jesus na empresa. Legal. Né? E assim, com o exemplo natural do nosso viver dentro do trabalho, existe de fato um respeito, sabe? Por mais que tenham pessoas que sejam de outras crenças, mas ainda assim elas respeitam, e o mais interessante Os valores, né? Os valores exatamente, são os valores inquestionáveis, cristãos são né? questionados, né? E o mais interessante é que ao longo dessa vida, dessa jornada de trabalho, desses anos todos, a gente percebe que no mais superficial que a gente possa atingir as pessoas, no mais superficial elas vão ter curiosidade de saber como é que vocês, num estresse desse, né, numa rotina dessa de trabalho pesado, porque a indústria tem um pouco essa característica, assim como o serviço também, como é que vocês conseguem manter a centralidade, sabe, assim, de tomada de decisões, né? Como é que vocês conseguem não perder surtar, a cabeça, né? não surtar exatamente, né? Que a gente falou, né, no bloco anterior sobre questão de ansiedade, esgotamento e tudo. Como é que vocês conseguem isso? Exato, abusar do poder do cargo, né? Também, Que essa é uma questão que o cara, quando tá longe é uma de questão Deus, muito peculiar, ele vai, exatamente. não, eu sou o chefe, eu sou o líder, eu sou o Isso. diretor, eu sou o dono. Então isso acaba deixando as pessoas acuadas Exato. e você com aquele sentimento de poder ali. Com Se toda você não certeza. tiver Deus no centro, você não vai conseguir agir com os princípios que ele agiria, né? Com toda E certeza. daí Com toda a empresa já não é mais a mesma coisa. Sem dúvida. E a gente volta a tocar no dom da sabedoria, né? Que vindo de Deus ordena a gente nesse sentido. Porque se eu encaro o meu, né, tudo que eu tenho, a minha vida como um todo, e falando de trabalho especificamente, se eu encaro isso como sendo um dom de Deus concedido a mim, né? Eu me coloco no meu lugar no sentido de que o dono verdadeiro é ele, do negócio. Ele simplesmente está me colocando naquele posto como gestor atualmente, mas amanhã ele pode querer que eu não esteja lá e esteja outra pessoa, ainda que a empresa pertença a um ambiente familiar, de fato. Mas encarando como negócio, eu estou como um dos diretores hoje, mas amanhã Deus pode querer, não, agora você tem essa outra missão, vamos recrutar alguém para cá e você vai para aquela outra missão. E, inclusive, a gente tem que
viver, né, nesse ambiente de trabalho com esse desapego, não no sentido de perder o zelo, porque é uma missão que ele confiou a nós. Claro. Mas eu tenho que ter esse desapego de saber, Senhor, isso é teu. Enquanto tu me quiseres aqui, eis-me aqui para poder fazer esse Tudo trabalho da oferta, melhor né? forma. Tudo oferta. E a nossa vida é efêmera, né? Passa, né? Exato. E a gente às vezes é apegado às coisas. Mas você falou num ponto legal, João, que eu acho que, inclusive, eu procuro trabalhar muito com meus filhos, sabe? Acho que todo ser humano, ele gosta de ser valorizado, ele deve, né? Ele merece ser, né? E eu acho que a melhor forma de nós fazermos isso é o exemplo, né? E como você disse, o Senhor, né? Jesus nos ensina. Né? Existe lá na passagem que né? Às vezes não faça com o outro o que você não gostaria que fizesse com você. Não, a gente pode ir além disso. Faça com o outro, faça ao outro o que você gostaria que fosse feito com você. Você faz né? a atitude ficar positiva, né? Exatamente, transcende. Eu acho que quando você trata bem a pessoa, quando você valoriza a pessoa, quando você paga bem o funcionário, quando você reconhece, cara, é constrangedor a pessoa não devolver o bem. Né? Ela mesmo, né? Ela mesmo não consegue se inserir ali. E eu acho que parte de nós, Com certeza. né? Parte do dono, parte da pessoa que lidera, né? Esse bom tratamento, esse reconhecimento, essa valorização. Quem é que não gosta de ser valorizado? Com toda Né? certeza. Quem é que não gosta de ser reconhecido? A gente tem que ter cuidado com os excessos. Todo excesso ele é prejudicial. Isso. Mas dentro do equilíbrio, com a sabedoria, como você muito bem colocou, eu acho que é o que é necessário hoje. Eu acho que para o homem moderno, a vida profissional, o trabalho é o que coloca maiores desafios no nosso cotidiano, né? São as situações que muitas vezes são criadas, que fogem do nosso controle. São decisões que nós temos que tomar e temos que avaliar essas decisões, se isso vai de encontro ao que vivemos, né? O desafio no mundo corporativo ele é muito grande. E a ausência de Deus é muito forte. E nós, como homens de fé, homens que professam a verdadeira fé em Cristo, nós devemos ser luz nesse mundo corporativo, né? E assim, quantas situações a gente é colocado em prova, né? Queria que vocês falassem aqui, dessem algum exemplo de alguma situação que já foi colocada em prova e que sentiram a presença de Deus assim na hora de tomar uma decisão que não, isso aqui vai de encontro à minha fé. Eu não vou fazer isso, né? Eu diria que certeza todos nós já passamos por a questão financeira, né? Com Que certeza. muitas vezes é uma questão Tentadora, né? que é tentadora, né? Às vezes vem propostas que não vêm de Deus para nos tentarmos, né? Com toda certeza. Mas tá com vocês. Rapaz, eu vou deixar o João começar, viu? Aí... Essa questão financeira é algo que tá ali sempre querendo tirar a sua paz, né? Exatamente porque ela vai de encontro, assim, falando de uma visão mundana, digamos assim, ela tenta abalar o seu abandono à providência. Quando você, de fato, não acredita na providência, não se entrega à providência de Deus, você sempre vai estar preocupado com a questão financeira. Isso são antagônicos, né? Vai ter sempre esse duelo. Então, a forma do inimigo nos tentar para largar a providência de Deus é exatamente fazendo com que você não acredite que ele vai prover o necessário para você. Obviamente, você cooperando com a graça de Deus, né? Claro que demanda do seu trabalho, mas a gente sabendo que Deus vai prover o que é necessário. Eu tenho falando da nossa empresa lá, teve uma situação que a gente passou, né, nesse sentido que a gente está falando, logo que entramos naquela questão da pandemia, né, que os mercados fecharam e tudo, né, houve a possibilidade das pessoas que iam ficar na empresa receber um certo auxílio, né, para bancar um pouco da folha. Então, a maioria das empresas, na época, fez demissão em massa, demissão voluntária, né, para poder equilibrar o caixa, o financeiro, tudo. Muitas empresas fizeram isso. Na situação lá, a gente ficou assim, bem abalado no sentido de saber o que que decisão a gente vai tomar. Porque a gente, na época, inclusive, tinha uma força de trabalho maior do que é hoje pela dinâmica de trabalho da época que nos exigia. E aí, poxa, são muitas famílias, né? Porque você não pode olhar só para a quantidade de pessoas que estão ali na sua folha de pagamento. Todo o entorno daquelas pessoas depende daquilo ali, né? Todo o entorno. Então, ia ser muita gente impactada. E aí a gente se reuniu, né? E aí tomamos a decisão do que a gente tinha em caixa, né? A gente solicitou, né, um pouco mais de valor ao banco, ou seja, tomamos um empréstimo e mantivemos toda a folha de pagamento.
toda a folha de pagamento. Não foi Isso se demitido. abandonar na providência. Não foi né? demitido ninguém. Isso aí é... você não consegue fazer, não tem força suficiente para fazer difícil. sozinho. E né? assim, a gente foi Foge de da fato... racionalidade, né? A gente foi de fato abandonado, né? Porque assim, o impacto que isso ia acontecer, a gente não ia saber naquele momento. A gente sabia quanto naquele momento a gente estava... Exposto aí, né? Exatamente, assim, quanto naquele momento a gente iria se comprometer financeiramente com os bancos depois que os mercados abrissem para pagar. Então, ninguém sabia se ia ser só 4 meses, só 5 meses, 1 ano, enfim. Mas era o que a gente podia fazer para manter as pessoas. E aí nós fizemos isso, tudo. Quando a pandemia, né, passou, os mercados voltaram a abrir, a gente tinha, pode-se dizer hoje, que naquela época a gente tinha uma dívida impagável. Pela capacidade que a empresa tinha de fato, gerar recurso, né? Aos olhos da gente, olhando né, os papéis, os números que a gente tinha lá. Né? E né, continuamos o trabalho, fomos trabalhando e tal. Né? Um ano depois, o meu pai né, acabou entrando na segunda ano da pandemia, foi para o hospital e veio a falecer. E ele, na situação, era o diretor financeiro da empresa, eu era da área comercial. E aí, foi uma situação assim, complicada para mim, porque assim, eu não estava com o financeiro na mão, a gente tinha essa dívida alavancada e, meu Deus, é agora, né? Assim, outra requisição do céu, de Deus, pro abandono, né? Porque, assim, ele como financeiro tinha, de fato, os números bem na mão, eu não tinha. Eu tinha que começar a partir dali a entender o que ia acontecer. E você falando assim, me vem aquela questão muito do não existe fidelidade 99%, confiança 99%, Não né? tem. Tem que ser o abandono Se existe total. se existe uma fresta para dúvida, ela vai se alastrar de alguma forma. Vai crescer, né? Não tem jeito, não tem jeito. É um vírus, né? Enfim, eu sei que a gente foi caminhando, né? Passando os anos, conseguindo, né? Girar, enfim, e Deus foi providenciando o que era necessário, que era o quê? Ter clientes para que a gente pudesse fazer o nosso trabalho e vender o nosso produto. E graças a Deus, a gente encerra, né, o ano passado com a dívida 100% quitada, Que né? bênção, né? Maravilha. Graças a Deus. Então, Graças assim, a Deus. né? Poxa, eu vou me abandonar à providência, mas por quanto tempo? Não tem tempo. Não tem tempo. É o tempo inteiro. É É a sua engraçado. vida, né? Isso é bíblico, né? A gente tem ali a viúva que foi visitada pelo profeta Eliseu, né? E aquilo dali, tipo assim, ela só tinha azeite e farinha. né? E aí, Eliseu não, Elias. Elias, Elias, quando você perdão. falou- Eliseu, Ia- errei, foi mal. Elias. Né? Elias, quando visitou a viúva, ela só tinha farinha e azeite. Isso. E ela ia fazer só aquele punhado de E pão. para aquele dia, né? E para aquele dia, para comer com o filho. E chega uma terceira pessoa pedindo água e pão. É. E quando tem um homem de fé que escuta a vontade de Deus, ele diz, não se preocupe. E a providência acontece. Se multiplica, Se né? multiplica. Aquele pouquinho que a gente acha que não ia dar para nada, acaba sendo sustento durante muito e muito tempo. Exato, exato. Né? Você falou essa referência da palavra, fantástica ela, e de fato é. Mas eu lembrei também, né, de um livro muito peculiar, que é o livro de Jó, né? Eu em oração uma vez, né, angustiado, pedindo a Deus, né, uma luz e tal, aí ele disse, falou, né, conversou comigo no coração e disse, lê a palavra, começando pela carta de Tiago. Muito interessante, eu deixo até aqui a dica, quem puder ler a carta de Tiago, é curtíssima, mas ela é muito certeira, sabe? Sobre esses dramas que a gente como homem vive, como provedor, né, a questão da confiança, o abandono à providência. E depois ele falou, depois de ler a carta de Tiago, leia Jó. Quando a gente vai lá no exemplo de Jó, naquela parábola que tem, né, que você vê que Jó era uma pessoa muito abastada, tinha tudo, não precisava ter mais nada, mas era um servo de Deus fiel, ele nunca foi infiel a Deus. Né? E o demônio chega para poder pedir permissão a Deus para tentar Jó, porque ele dizia para Deus, na ousadia que o demônio tem, de que Jó só estava junto de Deus porque ele tinha tudo que ele precisava, Deus tinha abastado ele com um monte de coisa. Porque muitas vezes, assim, só fazendo esse parênteses, na fé, a gente acaba acreditando que quando tudo tá bem, a gente tá bem com Deus, mas basta alguma coisinha, e era isso que ia acontecer nessa história, né? Sem dúvida nenhuma, e é isso que aconteceu, e Deus tinha plena confiança nele. Né? E o demônio foi tentando, né? Nas suas tentações foi tirando. Deus disse, só não tira a vida dele, pode tirar tudo e ele ainda vai continuar me servindo, né? Por que eu trouxe esse exemplo, né? Porque muitas vezes a gente, como você falou, a gente só acha que tá bem quando tá tudo bem, né? E quando alguma coisa sai ali do trilho, a gente acha que Deus Eu já creio em esqueceu Deus da quando gente. tá tudo bem. Não, meu Exatamente. Deus é maravilhoso, porque eu já controlei toda a situação, eu tô me sentindo ali no controle de tudo, isso tá tudo maravilhoso. Exato. Basta ser alguma coisa, acho que Deus não tá me escutando, Com acho que toda Deus... certeza. E Deus vem falar nessa palavra aí,
exatamente o quê? Ele confia tanto em você que ele permite você passar por aquilo porque ele sabe que você, pela força dele, vai resistir. Pela força Ele dele, fez isso com Só pela força ele dele. fez isso com o Thiago Menor, É. inclusive. E fez isso comigo também, né? Outro Thiago. Thiago Médio, né? Porque tem o Thiago Menor, o maior, esse aqui é o Thiago Médio. O Thiago Menor foi em missão para poder, né, levar o evangelho de Jesus, lá Jesus enviou os discípulos, só rapidinho. E aí ele manco, né, de uma perna, e curou muitas pessoas que eram, né, deitadas em cadeira de roda, em cama, tal, não sei o quê. E ele chegou para Jesus, poxa, porque, né, porque que eu consigo curar um monte de gente? O desse milagre jeito? tá passando por mim, mas não tá em mim. Exato. Aí Jesus fala exatamente, Deus ama tanto você que permitiu que você curasse dessa forma porque ele confia muito em você. Então, assim, o tamanho da confiança é o tamanho do amor dele, né? Então, a aprovação também é uma demonstração de amor de Deus, de confiança de Deus. Jó não para sabia que ia conosco. perder tudo. Não Jó sabia. foi perdendo, foi perdendo. Mas ficou lá. Mas ele foi fiel. E Deus deu direito a ele dos questionamentos, né? Por que está acontecendo isso? Porque eu fiz alguma coisa para ti, Senhor? E tinha aquele Todos dia- nós temos essa dúvida, né? E ter Quando as esse coisas diálogo começam a positivo, acontecer, esse diálogo positivo, porque é por meio desse diálogo, desse drama que a gente expõe para Deus, não fica só pra gente, porque senão não teria conversão, que ele vem fazer essa catequese nos curar. e depois Jó teve tudo, né? A Essa confiança abertura. em Deus, né? Viver da providência é algo complexo. É difícil, não é algo simples, né? Uma vez eu tenho É conversão, né? eu tenho vários exemplos, né? Sobre esse tema, mas eu vou trazer um recente. Eu faço já parte da comunidade Face de Cristo há muitos anos, né? E estou há 7 anos como consagrado. E como consagrado, a gente faz um voto de devolver 10% do que nós ganhamos, né? Devolução do dízimo nos 10% como manda a palavra. E eu confesso que eu tinha muita dificuldade, né? Diante do cenário de vida, muitas responsabilidades, muitas obrigações na área financeira. E para concluir a conversa, no ano passado, em 2023, eu vivi um momento bem difícil, né? Muito complexo, em várias áreas, inclusive na área financeira, né? Que se estendeu até 2024. E tanto eu como a minha esposa temos os nossos trabalhos, os nossos negócios, mas no momento nós não estávamos conseguindo suprir a realidade da nossa família. E aí você vai descartando, né, eliminando os gastos supérfluos, né? E descartamos tudo e ficamos ali no... E eu fui provocado por uma pessoa numa conversa e eu não estava devolvendo 10% do meu dízimo. Eu sempre tive dificuldade, sabe? Eu confesso que a obediência, ela para mim sempre foi algo complexo, né? E eu luto muito, eu reconheço isso e luto muito. Mas eu não estava há algum tempo conseguindo devolver 10% do meu dízimo. E numa conversa com você, Simon, inclusive, né, você me provocou a tomar essa decisão, que a priori seria uma decisão imprudente, irracional, uma maluca. Né? Porque se você não está conseguindo suprir a necessidade da sua família, né? Imagina dando integralmente, ia faltar. E eu tinha certeza que ia faltar. Mas a eu matemática não errava. não Exato. fechava, a conta não fechava, né? E eu Dois tomei mais dois essa... dava zero, né? E aí eu tomei essa decisão de devolver, né, 10% diante daquela conversa, de maneira despretensiosa. Você conseguiu me mostrar que a devolução do dízimo ia muito além, né, de muitas coisas. Ela estava envolvida, né, o que estava envolvido de fato era a minha confiança em Deus. E isso ia me ajudar na minha conversão. Eu acreditei nas suas palavras e tomei aquela decisão. E um mês depois, uma boa parte do meu rendimento foi retirado. Então imagina que você estava ali, batendo as contas. Tomou né? a decisão para Tomei poder a fazer decisão dar certo. para poder e aí deu errado, né? E aí, seguindo o seu exemplo, né? Eu fui assim, você tava passando... Com muita raiva de mim na Cara, hora, né? pra resumir, bicho, no primeiro mês faltou um bocado, no segundo mês faltou um bocado, no terceiro mês já começou a entrar o desespero, né? E manter firme. Não foi o dinheiro, foi o desespero que começou a entrar. Rapaz, não, o Terceiro mês. dinheiro não. E aí no quarto mês eu já tava com vários compromissos em atraso e aquela coisa toda. E eu fiz, né? E eu me coloquei diante do Senhor. Senhor, fui fiel, tô aqui. Só que na nossa cabeça a gente quer, né? A gente quer resolver. E eu tenho muita capacidade de resolver. Só que muitas vezes, Objetiva, né? da maneira que não era adequada. E cara, por graça de Deus, e foi inteiramente graça de Deus, né? Eu tava com várias contas em atraso e no final daquele mês, né, eu tava com um processo na justiça e eu nem imaginava que ia receber esse dinheiro, né? E você não vai acreditar. O que eu tava devendo, né, eu recebi de restituição, né? Eu sabia que eu ia receber, no início do mês eu recebi uma ligação que eu ia receber o dinheiro, né, do processo que eu tinha.
E era muito próximo do valor que era o que eu tava devendo. Só que ia entrar na minha conta com uns 60, 90 dias. E aí a coisa foi se agravando, o desespero começou a bater, mas eu não perdi a minha fé. Eu acreditei no que você tinha me colocado e naquilo que eu tinha assumido com o senhor. E tu não vai acreditar. Cara, era uma quinta-feira, né? E na sexta-feira ia dar muito, muito ruim. E esse dinheiro não ia entrar. Pra resumir a conversa, o dinheiro entrou na sexta-feira. Eu consegui honrar tudo o que eu tinha, né, de débito. E o que eu quero dizer com tudo isso, cara, é se abandonar na providência é algo muito difícil. Mas quando você faz isso de coração aberto, tendo a certeza que o Senhor não te decepciona, é algo libertador. E esse aí foi um exemplo recente, né? E muita coisa na minha vida, cara, começou a aparecer diante disso. Muitas oportunidades começaram a se abrir. É engraçado, Thiago, porque é o seguinte, muitas vezes a gente tem o pensamento inclinado para a superstição. Se eu estou pagando o meu dízimo, Deus tem por obrigação de me dar muito mais. É uma relação de troca, né? É. E Jó nos ensina muito sobre isso. Jó era um cara fiel. E Deus permitiu que tirasse tudo. Mas eu vejo que toda vez que passamos por esses momentos de dor, né, que assim que a gente passa novamente pelos calvários da vida, Deus ele quer fortalecer algo no nosso coração que está enfraquecido. E eu passei por uma situação parecida com essa, né? O que você falou, era inclusive eu dando meu testemunho pra você, né? Exatamente. E o pior, sabe? Eu acho que eu tava louco, velho. Eu acreditei em tudo que tu disse, velho. É Aí loucura. também foi o Espírito Santo. Você Por isso que acabou rendeu comprovando. fruta. Acabou comprovando, né? Rapaz, e aí é engraçado, porque assim... Ah, Senhor, a conta tem que fechar no final do mês. Não, não precisa. Seja fiel sem esperar receber nada em troca. Deus vai honrar. Mas você não pode ser fiel condicionando a Deus. Não existe condição. Você não pode impor condição. É simplesmente ser fiel, por amor. Cara, Você- é difícil. É É difícil. isso, E não- é não por é isso, fácil, e é por isso não que é a gente fácil. sempre fala, né? A gente reza não para que Deus faça a nossa vontade. A gente reza para aceitar a vontade de Deus. Exato. Esse é Seja o... feita a tua vontade, assim na Exatamente. terra como no céu. Não faz sentido a gente rezar garantindo que, não, se eu tenho que ser exatamente isso aqui. Se não for isso aqui, não é tu. Jesus Pelo não ensinou contrário, desse jeito, não né? faz sentido, É. né? E aí eu acho que quando o Thiago trouxe esse ponto, tem uma palavra-chave aí dentro do dízimo, nessa questão de retribuição, que é a devolução. Não é um pagamento, né? Eu não tenho uma conta ali a pagar. É. Na verdade, tudo que eu tenho, Deus me deu. É dom. Tudo que eu graça, tenho é dele, exatamente. Tudo vem né? dele. Então, se nós somos os gestores, Antecipadamente, como a inclusive. gente falou, nós devemos fazer essa devolução. E a partir do momento que eu entendo que nada é meu, tudo é dele, e tudo que eu tenho, se eu tenho saúde para trabalhar, se eu tenho disposição, se eu tenho um trabalho, se eu consigo, né, prover dentro de casa, eu minimamente deveria reconhecer a Deus, mas não pensar isso como um pagamento, como uma obrigação, como uma situação, mas fazer a experiência. Porque a maior experiência que Deus espera no dízimo é essa. É quando nós estamos passando pela provação e nós precisamos testemunhar que esse Deus ele é capaz de fazer muitas coisas, muitos milagres, né? E assim, isso fortalece cada vez mais o nosso testemunho dentro de casa, né? Eu vejo muito, quando tudo isso acontece na minha vida, cada situação dessa que Deus me leva a tomar essas decisões, me vem no coração muito o que eu vou contar para minhas filhas, como exemplo. Isso é um testemunho muito forte, porque eu vivo aquilo, né? Quando a gente vive aquilo que a gente prega, a conversa é outra. Né? É o exemplo que arrasta, É né? o exemplo que arrasta. O grande evangelho é esse, né? Maior do que o evangelho proferido é o evangelho vivido. Sem dúvida. São né? Francisco já falava Já isso. falava isso, exatamente. São Francisco já vivia o evangelho no cotidiano. Na carne, na pele. E o que é São Francisco hoje pra gente, né? Enfim, e aí, vamos entrar agora no terceiro bloco, que é falar sobre a família, né? A família com Deus no centro. Porque assim, a gente tem os desafios do trabalho, que hoje realmente consome muito nosso tempo. Nós temos que dar prioridade a cuidar da nossa saúde, né? Mas também existe algo muito precioso. Nós somos sacerdotes do nosso lar. E nós devemos dar testemunho, né? E aí eu queria perguntar para vocês, né? Qual é o maior desafio hoje na vida de vocês em exercer esse sacerdócio no lar?
Vou deixar você Pode começar. deixar Cara, eu Melhor- acho. melhor rotina. Eu vou começar dessa vez agora. Comece, meu irmão. Né? A gente tem que partilhar Cara, eu tudo. acho que o maior desafio hoje é o do tempo de qualidade. É você estar presente. Né? Eu acho que o desafio hoje, principalmente do homem nesse sentido, né? Da proteção, né? No papel que nós temos para desempenhar dentro da nossa família, do cuidado, né? Da providência, né? Do sustento, mas vai muito além disso. E isso precisa de tempo. Isso precisa de energia, isso aí precisa de atenção. A gente tem que estar com esse olhar direcionado, né? Então, lá em casa, por exemplo, quando a gente está com as crianças, a gente está com as crianças. A gente deixa nosso celular, por mais que o telefone tá ali, mas é esse olhar diferenciado, é esse zelo, sabe? Quando eu estou com a Jaciara, eu estou com ela, né? Então, estar 100% presente em cada situação. Eu acho que o maior desafio hoje é o de educar, de ensinar, de exortar. Não é o maior desafio, eu tenho 3 filhos, né? Não é o financeiro. O financeiro pega também, né? Mas é o tempo de qualidade, de você olhar, de você corrigir, de você acariciar, de você ser rígido, de você ser duro, de você ensinar, educar e exortar. Acho que o maior desafio hoje para a família é esse tempo, que é o tempo de qualidade, o tempo precioso, o tempo vivido ali, entregue ali. Eu acho que esse, dentro da modernidade, hoje, dentro do aspecto familiar como um todo, é o maior desafio. E não tem a ver com a quantidade de tempo, e sim com o tempo que você. A qualidade do tempo, né? O tempo vivido, o tempo experimentado. Né? Eu acho que esse é o desafio. Eu concordo, Thiago, assim, 100% com o que você disse, né? Se eu pudesse copiar e colar sua fala, eu faria, né? Mas a gente tá numa Ó, fala. ainda tá bem que na eu fui escrita. primeiro, né? Ainda bem que você foi o primeiro, mas eu só posso concordar. Essa risada. Rapaz, bom demais esse Essa negócio aqui, viu? padrão, Vou pedir pro patrocinador mandar um pouco mais aqui, viu? Olha, tá precisando, viu? Eu já tô com meu copo aqui pronto pra ser Mandar pra abastecido. patrocinadora lá, mandar. Esse homem já tá elétrico, imagina depois do segundo. Animado. Ninguém segura, viu? A energia pra... Animado, pra animado. vender, né? Hoje é sexta, pô. Aí eu Hoje é tô- quinta, hoje é quarta. Não, hoje é sexta, hein? Hoje é sexta, hoje é sexta. Eu não sei nem que dia é, Sexta-feira. mas eu tô 100%. Mas continue, meu irmão. Sexta-feira. Pois é, meu irmão, eu concordo com tudo que você disse, né? Hoje a gente tem sido quase que obrigado, né? Não que eu faça isso, você nem nós aqui, mas o ser humano tem quase que sido obrigado a terceirizar esse momento com um monte de outra coisa que tenta roubar a atenção da sua família em si. Né? Eu vivo na realidade hoje de 3 adolescentes, como eu falei há pouco tempo atrás, e aí o celular é um vilão, né? Que está toda hora ali tentando roubar tempo. Né? A própria escola, né, na verdade, elas já passam muito tempo, né, regime integral e tudo, então, se a gente, com o tempo que você tem ali de fato para estar junto com elas, você não dá esse tempo de qualidade, né, que o tempo de qualidade, como você falou, é ser presença de fato, né, estar ali 100% plenamente para escutar, para trocar com elas, você vai perder o que você pode ter construído ou vai deixar de construir o que vai ser muito importante para elas ao longo da vida e para sempre para elas, que é ser referência, né? A gente, como pai, tem que ser referência dentro da nossa casa, não só para nossa esposa, né, como um porto seguro dela, né, mas para as nossas filhas, ou filho, enfim. Elas têm que ver, saber para onde olhar quando precisar, quando tiver num desespero, quando tiver numa situação delicada, né, o Simon, como falou, né, como é que a gente né, como é que a gente deve ser como sacerdote do lar, né? O sacerdote no âmbito da igreja, ele é uma referência ali no altar para todos que estão na assembleia, né? Ele representa Cristo ali. Então a gente, como sacerdote do lar, tem que ser essa referência, sem ter tempo com elas, né, com os nossos filhos, sem ser presença, sem ser exemplo, a gente vai ser repetitivo nesse termo, né, a repetição vem porque, de fato, são atitudes simples, mas que demandam compromisso nosso. Né, então a gente precisa ser, de fato, presença. Eu concordo muito com você. É legal, assim, ontem eu fiz uma brincadeira bem legal lá em casa. Normalmente quando eu tô dirigindo, né, tá lá, tenho 2 filhas, aí vai todo mundo no carro e tudo, e as meninas gostam de ficar fazendo alguma brincadeira, né? Às vezes pede, eu faço quiz da Bíblia, eu começo a fazer perguntas, elas respondem, é uma forma de evangelizar, catequizar. E ontem eu tive uma inspiração de fazer uma brincadeira que, assim, eu recomendo demais para vocês, que fala um pouco da visão delas para vocês. Eu comecei a dizer, ó, a gente vai falar a brincadeira das qualidades. Aí, como é isso, papai? Seguinte, eu vou dizer a qualidade de cada um aqui dentro do carro, né? Eu vou dizer a qualidade da mamãe, a qualidade da Alice e a qualidade da Maria. E aí vocês têm que falar a qualidade também de cada um,
sem repetir. Não pode repetir, você pode utilizar a qualidade que eu disse pra mamãe, pra Maria, mas você não pode dar a mesma qualidade que eu dei pra mesma pessoa. Ela, legal. E a gente começou a fazer essa brincadeira. E isso, como isso é surpreendente? Porque elas falam coisas, principalmente as crianças. Eu queria saber o que elas falaram de você, eu fiquei curioso agora, né? Cara, eu recebi a qualidade de proteção. E a Alissa, ela falou algo que isso pra mim foi muito profundo. Ela disse, papai, você é muito católico. Ela ainda não sabe a dimensão da espiritualidade, mas isso demonstra que ela me vê como um homem espiritualizado. Ela me vê como um homem Templário que- da Cruz. como um templário da cruz. Gostei. Aquele que ensina os caminhos do Senhor. E ela diz, se você perguntar ela, pergunte pra Alissa, quem é o amor da sua vida? Ela diz, é Jesus. Depois que vem o papai e a mamãe. Que bênção, né? Porque é o seguinte, não tem como, eu não posso querer que os nossos filhos amem primeiro a gente. Eles têm que amar primeiro a Deus. Sem dúvida. Entendeu? Se eles amarem a Deus, por consequência, eles nos amarão, porque eles vão honrar os mandamentos. Né? E assim, essa é uma brincadeira legal, porque você faz com que seu filho mostre a percepção de qualidade que ele tem pra você. Aí você vai se surpreender. Caramba, você me enxerga desse jeito. A Maria, papai, você é carinhoso. Aí você começa a entender como cada um me enxerga. Papai, você não é bruto, não? Isso não. Papai, você é lindo. Lindo saiu. Lindo saiu. Ele saiu, mas ele ficou tímido pra falar aqui. Foi, eu achei também. Mas, e assim, você falou sobre tempo de qualidade, Thiago. E realmente, não é a quantidade, mas sim a qualidade do tempo que a gente dá para os nossos filhos, para nossa esposa, né? Aquele momento de afeto. Eu acho que hoje os casais, eles estão cada vez mais distantes um do outro, né? Antes de eu começar a namorar com a Thaline, ela tinha me abordado numa conversa de amigos, né? E ela falou, olha, meu pai uma vez me falou que a gente tem que casar com quem mais a gente gosta de conversar. E essa palavra de sabedoria que fez eu olhar para ela com outros olhos, porque ela era minha grande amiga. E eu comecei a gostar dela, namorar, e hoje nós nos casamos, temos 2 filhas. E assim, e o diálogo tá se perdendo nos relacionamentos. Né? E a gente tem que pensar que o tempo de qualidade, né? Eu estar do lado da minha esposa, eu na cama, eu olhando o meu Instagram e ela olhando o TikTok, e aí a gente assiste uma série no Netflix, os dois calados e dorme, pronto. Você quer tempo de qualidade com minha esposa. E às vezes cheio de desafio na cabeça ali. E às vezes até a rede Cheio de social... dores, né? Cheio de dores, cheio de coisas que poderiam estar sendo dialogadas e resolvidas, elas estão... Você tira a oportunidade do outro, né? Você tira a oportunidade do outro, tá de fato ajudando a você nessa caminhada em conjunto, né? E a família é o berço do amor, né? É o berço do amor. Eu acho que você só consegue amar com quem você convive, com quem você conhece. Isso. E esse tempo, ele é necessário para poder você poder amar e ser amado. Eu acho que uma das coisas que... Exatamente. Assim como a gente entende, né? Nós 4 entendemos que para a gente amar a Deus, a gente precisa conhecê-lo através da palavra, através da Eucaristia, através do grupo de oração, né? Através de diversas formas. Para a gente amar a nossa família, amar os nossos filhos, a gente precisa conviver, a gente precisa ter intimidade. Intimidade ao ponto de relatar ou de trazer alguma coisa que... se não tivesse essa relação, não traria. Então, esse tempo, esse sentimento de proteção, de cumplicidade, de amizade, é necessário para poder a gente viver isso hoje dentro da família. E eu digo mais, Thiago, se a gente não oferecer esse apoio para os nossos filhos e para nossa esposa, eles vão buscar em algum canto. Verdade. E se não for com a gente, é da pior maneira possível, né? Sempre só existem 2 caminhos, né? Ou amor ou pela dor. Não tem como. Rapaz, o que eu gosto do Davi é que ele tem umas tiradas, né? Umas tiradas assim, cara, eu aprecio demais esses caras que são criativos, que são assim, pô, cara, tu é uma inspiração, viu? Muito obrigado aí. Pelo amor e pela dor, né? Fico feliz que você veio pelo amor nesse podcast. Bom, a gente tá chegando ao fim do nosso primeiro episódio. Né? Poxa, rapaz, gostei desse negócio aqui, viu? É boa, né? Patrocinador forte, não vai faltar não. Gente, foi uma conversa muito rica, né? Enriqueceu a todos nós. A gente falou sobre saúde, trabalho, família, sempre com Cristo no centro, sempre com Deus no centro, olhando para Ele que é a nossa razão de viver, né? A gente provavelmente vai deixar muitas histórias um dia que a gente se partir, né? Esse tempo que dure muitos anos na vida. Mas a palavra de Deus é sempre viva, a presença de Deus é sempre viva e ela vai atingindo várias gerações, né? Então esse início, esse movimento, né, ele vem para marcar esse tempo que ele está precisando. Esse é um tempo necessário, né? Deus não só nos deu uma inspiração, ele nos deu uma missão, né? E essa missão ela parte
salvar a nossa vida Perfeito. e buscar salvar a do outro. Ajudar. Né? Mas não tem como um cego guiar outro cego. Por isso que a gente Sem precisa estar aqui caminhando em oração, rezando. A gente até deve rezar no nosso podcast aqui para entregar, porque tem muita gente que entendeu, começou a fazer sentido, que mexeu já ao ouvir tudo isso, mas que precisa desse toque também do Espírito Santo, porque não são as nossas palavras, né? Não é aquilo que a gente tem para oferecer, mas é aquilo que a gente tem para apontar. Então, na hora que a gente aponta para o centro, para aquilo que é mais importante, para aquilo que é mais valioso, basta. Aquilo basta. Então, acho que para fechar esse arco, queria lançar a pergunta final aí para vocês, Tiago e João Paulo. Vou deixar pro João. A pergunta final é a mais difícil. Então é com você, meu irmão. Pra saber se você vai ser aprovado ou não, viu? Isso é que é ver comunidade, né, meu irmão? É de tudo. Depois dessa conversa, o que vocês levam para continuar sendo guerreiros templários firmes na cruz em meio ao cotidiano, sem tirar a vida, ali no sentido de rotina, trabalho e etc. Mas com todo esse contexto, o que é que vocês levam daqui desse podcast, desse papo de hoje, para ser esses guerreiros? Já estamos considerando guerreiros templários, hein? Já são. Já são. Bom, eu também queria agradecer essa participação, estar aqui junto com meu irmão Tiago, o Simon e o Davi. Né, agradecer a todos que puderam aqui nos escutar, né, e agradecer a Deus por esse convite também, que com certeza partiu dele, suscitou essa missão no coração de vocês. Eu queria, né, louvar e agradecer a Deus pela entrega de vocês em estar, né, fundando esse movimento, essa missão, né, para colaborar também com a nossa comunidade Face de Cristo, né, e fortalecer ainda mais a caminhada dos homens, né, nesse caminho de santidade. O que eu continuo, né, levando como sendo guerreiro templário agora, né, agora sendo templário da cruz. Isso aí. Eu vou continuar com certeza levando propósito, né, o propósito que Deus me deu, né, como eu falei lá no começo da nossa conversa aqui, né, buscar ser o que Deus quer que eu seja, né, conseguir enxergar a todo instante como Deus já me vê, né. Deus, quando te chamou à vida, ele já tem um projeto para você. Perfeito. Ele tem um propósito, ele tem um projeto, ele já te vê lá na frente. João Paulo, eu te dou a vida e esse é quem eu quero que você seja. Então, eu continuo levando esse propósito e buscando ter a visão de Deus sobre mim, ter o olhar que Deus tem sobre mim. Deus me enxerga desse jeito, eu quero me enxergar dessa mesma forma. E é isso que eu acho que vai me ajudar nesse propósito, né? Continuando levando esse propósito de santidade, santificação, minha, da minha família. E a nossa santidade, nossa santificação, nossa salvação, não tem como não respingar nos outros, como a gente falou aqui há pouco, né? Dos dons, né? Dessa caminhada. Então, que eu possa também ser instrumento de Deus nesse propósito que Ele quer de mim e que esse propósito também se expanda a todos os demais que puderem de alguma forma estar convivendo com a gente, né? Como templários da cruz a partir de já. Te deixou agora, uma né? responsabilidade Pô, grande. tu viu aí, né, cara? Te deixou Né? essa responsabilidade. Não, eu já me sinto templário, eu já tenho uma caneca aqui, ó. Aí, ó. Não, se eu já tenho uma caneca, eu já faço parte desse time aqui, de guerreiros. Mas eu acredito que ser um templário da cruz vai me ajudar a exercer a minha vocação, né? A minha vocação é algo complexo, é algo difícil, né? É algo que até um tempo atrás eu não entendia, que é ser santo. Né? É algo que, para o mundo de hoje, né, há uns tempos atrás, ser santo era algo inimaginável, porque eu tinha uma ideia do que era ser santo. E hoje eu entendo que eu posso ser, mesmo com as minhas dificuldades, mesmo com as minhas fraquezas, mesmo com o meu pecado, com meus erros. Normalmente o homem, ele traz muito isso. Os erros que nós cometemos no passado, ou até mesmo ontem, ou até mesmo hoje, nos impedem de dar passos adiante. E eu acredito que com mais essa missão de, né, ser um templário da cruz, isso vai fortalecer ainda mais a minha vocação, que é o meu propósito de existir, que é ser santo, que é ser e dar testemunho de Jesus Cristo, né, que é ser um instrumento de salvação para as pessoas. Primeiro, eu preciso, né? Como o Davi muito bem falou, eu preciso, não dá para dar carão na pé, né? Eu preciso buscar. E através do meu exemplo, né, através da minha vida, eu ajudar outros, né, sendo instrumento, sendo inspiração, sendo apoio, sendo ajuda, sendo escuta, né, ajudar outros também a serem santos. Eu acho que, né, isso fortalece ainda mais, Davi, o meu sentido de viver. Né, quando eu recebi esse convite, né, já com a caneca agora aqui oficial, e Templários da Cruz. calou no meu coração, sabe por quê? Porque tá alinhado com o que eu sei, com o que o Senhor tem para mim. E você falando isso aí, só para destacar, né,
que às vezes a gente pensa que é loucura essa questão da santidade. Na palavra de Deus, lá em Efésios, né, capítulo 1, versículo 4, ele diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Deus já nos tinha escolhido, e ele diz, né, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele no amor. Ou seja, ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos. Então é um chamado de Deus para nós, né? Não é da nossa cabeça aqui, da nossa humanidade, ou seleto para algumas pessoas. Pelo contrário, né? É esse caminho de vocação. De cada um com as suas santidade. obrigações, né? Você dentro da sua atividade, o Simon dentro da dele, Perfeito. o João como empresário, eu como, né, com as coisas que eu faço, né? É possível, né? Ser santo no mundo hoje. É fácil? Não é fácil. Mas no passo a passo, mas é possível. É possível, nunca foi fácil. É. Né? E assim, a gente vê hoje na igreja como ela é rica o exemplo dos santos. Né? A gente tem muitos santos, e aí a gente tem uma diversidade de exemplos que a gente pode olhar esse São Francisco, São Carlos Acutis, né? Que é um exemplo de um santo de modernidade, São Padre Pio. E aí não é só aquele religioso, você tem santos da vida ordinária também. Sim. Né? E aí todos são exemplos. Né? Meus irmãos, muitíssimo obrigado, Tiago, João. Assim, é com muita alegria e muita felicidade no coração que a gente recebe vocês nesse primeiro episódio, né? Sou muito grato a Deus pela amizade de vocês, e principalmente por estar partilhando desse momento, né? E agora, intitulados como Templários da Cruz, né? Aí sim, viu? Tem que ter uma coisa assim, né? Um brinde. Um brinde. Aqui, ó. É nóis. Bem, viu? Muito bem. Um brinde. Todos templários. Guerreiros. Guerreiros templários. Somos guerreiros que lutamos pelas nossas famílias, lutamos pelos nossos valores e lutamos para pregar aquilo que vivemos, né? Que é o próprio Cristo. Por isso que é da cruz, Exatamente. né? Porque não há salvação que não passe pela cruz. Com certeza. Né? E eu queria também agradecer os nossos patrocinadores, CK Comunicação, Treinar com Contabilidade, Let's Energy, que nos sustentou aqui durante esse podcast delicioso, né? Quem não sabe o que é Let's Energy, procura aí no Instagram ou nas suas redes sociais que você vai encontrar aí. E a bebida, pra quem não tá vendo, né, tá só ouvindo, mas a bebida ficou na cor dos templários, né? Alinhado, né? O patrocinador é forte, viu? Perfeito. A gente viu? veio combinando aqui, né? O Whey Sustentabilidade, Grupo Jackline Confecções e ST Arquitetura, né? E assim, muito obrigado também a você que ficou até aqui. Essa é a nossa missão, levar essa palavra e que você possa ser tocado por tudo aquilo que foi partilhado aqui por nós e por nossos irmãos. Isso é só o começo, né? Maravilha. Eu acho, como forma de gratidão, João, eu queria lhe pedir, né, pra gente finalizar esse momento com uma oração. Eu acho que isso vai dar muitos frutos, né? É um desejo de Deus. E quando é desejo de Deus, meu irmão, através deles dois, do Simon, né, e do Davi, né, que esse projeto, né, que vai além desse podcast, é um projeto grandioso que nasceu do coração de Deus, né, e por intermédio da abertura do coração deles, né, vai tocar muitas pessoas. Né, como está tocando a nossa vida, eu tenho certeza que vários. Eu queria te convidar para a gente fazer um momento de oração agora, a gente terminar com uma Ave Maria, né, por eles, por todo esse projeto, né, que Maria, ela antecede o milagre. Né, Maria, ela consegue ter esse olhar que a gente falava, esse olhar atento, né, e que a gente possa, ao impor as nossas mãos, pedir toda a proteção do Senhor, dos anjos, né? Dos anjos do Senhor e principalmente essa proteção de Maria sobre o Simon, sobre o Davi, sobre esse projeto, sobre tudo aquilo que Deus ainda vai revelar na vida deles e sobre esse projeto, né? Que tem tudo para poder tocar a vida de muitos homens, de muitas famílias, né? De muitas pessoas, mas em especial de muitos homens. O projeto Templário da Cruz é um projeto ousado do coração do Senhor que perpassa por esses nossos irmãos. Então, com essa Ave Maria, João, que nós possamos pedir toda a unção, toda a luz, toda a intercessão de Nossa Senhora, que possa livrar todos os empecilhos e todos os males. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pessoal, obrigado. Nos vemos no próximo episódio, né? Fiquem firmes na fé, na cruz e na família. Deus abençoe. Amém. Amém. Amém.